Salve amigos, seguidores, famílias, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. No ciclo da vida, você tem o primeiro bebê, você começa a formar uma família. As crianças crescem e elas precisam de atenção. Não somente o amor, não somente a educação, a escola, mas a conexão desses vieses que chegam na área da saúde, seja pela pediatria, a medicina, ou, por exemplo, a odontopediatria. Hoje, a doutora Yasmin Hammoud está aqui no Bioma 7 para falar das facetas da odontopediatria e do ecossistema da prevenção, da entrega e dos diferenciais clínicos, até porque é uma vida de estudos, não é mesmo, doutora? Perfeito, Elton. Olha, primeiro eu queria agradecer muito o convite que você me fez. O prazer é meu, né? Nossa, é um prazer imenso estar aqui, porque, assim, se eu posso falar alguma coisa, eu sou uma verdadeira entusiasta da odontopediatria, sabe? Nossa, eu, assim, se eu pudesse, eu andava com um megafone na rua para contar para todo mundo sobre a odontopediatria. Então, a paixão que eu tenho acerca desse assunto e a responsabilidade, você fala 10 minutos comigo, você já vai ver que meu Deus, é muito grande, sabe? Porque eu acho que é um assunto de extrema importância e que falta informação, sabe? Falta as pessoas entenderem mais sobre esse assunto. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada mais uma vez. E a felicidade eu consigo transmitir hoje, graças a Deus, para os seguidores do Bioma 7, porque aí nessa lista aí tem muito papai e mamãe com crianças. Certo. Né? E com netos, inclusive. Maravilha. Então, a gente tem uma gama aí de atividade de seguidores aí, onde as pessoas precisam dessas informações. Assim como para a tua página, né? As pessoas precisam entender o que é o odontopediatra. E Yasmin e os teus colegas também estão entregando aí. Sim. Hoje a gente vai falar de técnica, a gente vai falar de material, a gente vai falar de meio digital que está informando tudo isso. Claro. E a gente vai falar de saúde bucal, que não é só escovar o dente, é com nutrição, certeza. Né? É hidratação, são outras coisas por aí. Primeiramente, obrigado. A gente sabe que a tua agenda é bem estreita. Hoje a Yasmin está com o marketing dela aqui. Lisa, tudo bem por aí? Tudo bem. Então tá bom. Então, assim, eu queria saber, em primeiro lugar, por que da odontopediatria na tua vida, por favor. Então, gente, olha só. Na verdade, eu digo assim que a odontopediatria me escolheu, sabe? Porque as pessoas perguntam, nossa, mas em que momento você escolheu a odontopediatria? Eu digo sempre que a odontopediatria me escolheu. Porque eu sempre tive certa facilidade, eu sempre tive uma conexão assim com as crianças, sabe? Aonde eu vou no mercado, em qualquer lugar, elas se sentem acolhidas por mim, elas vêm até mim, sabe? Então, dentro disso, eu sempre senti uma facilidade de lidar com criança, né? Mas a odontopediatria realmente me escolheu porque gostar de criança não quer dizer que você vai conseguir atender uma criança na cadeira odontológica, São tá? universos distintos. São universos completamente diferentes. Então, a gente tem que ter noção disso. Eu acho legal falar assim do início da trajetória, porque muita gente que está me vendo pode ser que esteja começando nesse caminho, né? Que eu já estou formada há 10 anos. E bem no início lá da minha trajetória, quando eu... É uma história legal de contar essa. Quando eu me formei, né? A gente se forma e a gente não tem mão, né? A gente ainda não tem experiência de trabalho, nada disso. Então, eu me formei e fui entregar os meus currículos, né? Porque eu precisava começar a trabalhar de alguma maneira. E é muito difícil para o dentista recém-formado isso, porque a gente não tem quem indique a gente, não tem confiança, sabe? Então, eu comecei a entregar os meus currículos e demorou um pouquinho até começarem a entrar em contato, né? E aquela insegurança toda, naquela fase e tudo mais. E aí me ligaram, né? Através de uma indicação lá, me ligaram e falaram assim para mim, eu lembro até hoje, que eu também gosto de honrar muito, tá, gente? Isso, que foram 2 primeiras clínicas que eu trabalhei, que foi na Alfa Sorriso e na MAP Odontologia, que eu fiquei muito tempo lá depois de formada. Então, ele me ligou e falou assim para mim, Yasmin, eu vi teu currículo e tudo mais, qual que é a tua especialidade? O que você faz? Daí eu respondi assim para ele no telefone, o que você quer que eu faça? Eu falei assim, qual a especialidade que você está precisando aí na tua clínica para eu poder fazer ela e começar a trabalhar com você. Então, por isso, eu não escolhi de cara a odontopediatria, mas eu fui vendo que as coisas estavam se encaminhando para eu ser odontopediatra, entende?
E aí foi indo, eu comecei a trabalhar nessa clínica, daí eu comecei primeiro como clínica geral, então eu não fiz odontopediatria logo de cara, e eu fiquei nesse primeiro, segundo ano, nesses 2 anos, clinicando mesmo, atendendo todo mundo, e aí foi que eu consegui comprovar, né, por meio dos meus atendimentos e do sucesso mesmo que eu tinha clinicamente, tecnicamente falando, com as crianças, me direcionar realmente para esse lugar, para a odontopediatria. Hoje, quando a gente fala em pediatria, de um modo geral, a gente tem aí as questões do TDAH, a síndrome de Down e outras especialidades, digamos Sim. assim, certo? Que estão sendo divulgadas e reverberadas pelas redes sociais. Certo. Isso é positivo por um lado, concorda? Concordo, com Mas certeza. é um desafio por outro. É um desafio por outro. É um desafio por outro. Como é que a Yasmin começou a se posicionar, certo? Para que a tua habilidade com aquela criança, aspas, tida como normal, certo? Você consiga transferir esse atendimento clínico para uma criança especial, por favor. Certo. Então, na verdade, tudo é um processo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Então, a partir do momento que a gente começa... Porque o atendimento humanizado, ele acontece não só com as crianças atípicas, certo? O atendimento humanizado acontece com todo o indivíduo que senta naquela cadeira, inclusive com os adultos, né? Então, essa questão de ser um atendimento humanizado, acolhedor, principalmente com as famílias... traz uma perspectiva diferente para a família. Então, ela já busca esse tipo de atendimento, entende? Sim. Já é uma família que precisa, ela vê a necessidade de levar esse paciente com deficiência ou um paciente nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, né? Paciente autista, no consultório, já esperando que a gente tenha esse acolhimento e consiga fazer esse atendimento, né? Com técnica, com amor mesmo, né? Desses pacientes. E ao longo dessa trajetória, eles começaram a vir até mim. Né? Então, de verdade, eu acredito que quando você faz um trabalho bom, quando você está ali realmente para servir o outro, porque eu acho que o meu olhar para a área da saúde, para a odontopediatria, é muito de servir, sabe? Porque quando você vê a transformação na vida da outra pessoa por conta do que você está fazendo, a tua vida é transformada também. Então, quando você está servindo essas famílias, você já consegue uma total humanização daquele atendimento. E aí, ao longo da trajetória, essas famílias foram vindo até mim. E não por coincidência, porque eu acho que tudo está interligado, eu comecei a atender os pacientes do Hospital Pequeno Príncipe, inicialmente pelo projeto Eunice Weaver, que atendia os pacientes do Pequeno Príncipe que iam até lá. E depois, então, de 2021 a 2025, eu fiquei lá atendendo esses pacientes. E isso foi uma experiência única, assim, na minha vida, porque além de, no consultório particular, eu já receber essas famílias, né? Eu já, no hospital, eu conseguia estar ainda mais conectada com a realidade, sabe? Com o dia a dia dessas famílias. A realidade social das famílias. A realidade social das famílias. Que às vezes pegam um ônibus metropolitano, às vezes vêm de outra cidade. Não, eles vêm de outro... Eles ficam 8 horas dentro de um ônibus para ter acesso a um atendimento odontológico. Por quê? Porque muitas famílias, muitos profissionais têm medo de atender paciente com deficiência, enfim. E a gente precisa entender que se a gente estudar e saber como faz esse atendimento, não precisa ter medo de atendê-los. O conhecimento liberta. Com certeza, porque eles merecem um atendimento de qualidade. Então, essa história de que eu não vou levar no dentista porque o dentista não vai querer atender meu filho porque ele é autista, ou porque ele tem deficiência, ou porque ele tem síndrome de Down, ou porque ele é muito novo e não deixa mexer. Isso não existe. A gente tem que mudar esse conceito. Muito no âmbito dos negócios, das empresas e indústrias, você fala num quesito da propriedade da conexão do meio acadêmico com as empresas. Ou seja, não é somente o estágio obrigatório, mas é aquele aluno, na grande parte da jornada acadêmica dele, ele está trabalhando numa empresa para quando ele pegar o diploma dele, ele já saber como é que é o beabá da vida. Certo. Tá? E esse gap ainda existe. A área da saúde, esse gap já diminuiu bastante, principalmente com odontologia e medicina. Certo. E fisioterapia, eu acho que também, e psicologia também.
Mas é de fundamental importância quando você traz esse relato, que eu acho que fica de mensagem para o acadêmico que está se formando, Com certo? certeza. E entender que se ele tiver a oportunidade de trabalhar num grande centro, que nem é o Pequeno Príncipe, certo? Isto. Ou o hospital da sua cidade, o que você vai dizer? Abrace de coração, qual que é a tua mensagem? Porque, na verdade, esse foi outro projeto que eu não escolhi. Eu não estava indo atrás. Mas valeu a pena. Mas valeu muito a pena. Nossa, é um crescimento tanto profissional quanto pessoal que eu não consigo nem mensurar, sabe? Isso. Eu não consigo nem mensurar, porque a gente leva tudo isso para dentro do consultório. Então, lá no hospital, eu fazia só atendimento via SUS, né? Então, são assim, como que eu posso dizer para vocês? Eu comecei numa clínica popular, que o dentista geralmente começa assim. Então, clínica popular, trabalhei um monte, já fiquei sem receber, ganhava 20% do que eu fazia, não tinha hora do almoço, nada, né? Então, quem vê, assim, hoje, que eu consegui abrir minha clínica há pouco tempo, não imagina o quão... o tamanho do caminho que a gente tem que percorrer para chegar até você estar com uma clínica legal, trabalhando do jeito que você gostaria, cobrando a tua consulta do jeito que você gostaria, porque isso não é uma realidade dos dentistas hoje, sabe? Então, aí eu saí de lá, comecei a pensar na possibilidade de um consultório, aí comecei a alugar o consultório, aí depois que eu entrei para atender os pacientes do Pequeno Príncipe, daí era diferente, porque era atendimento particular e depois SUS, então é enriquecedor, na verdade, você saber lidar com todo tipo de público e com todo tipo de família e com todo tipo de paciente, porque é bem diferente, sabe? Sim. E depois, né, depois de um longo tempo, que você começa a entender que não, agora dá para abrir minha clínica. Porque envolve muita coisa, né? Envolve gestão, envolve marketing, envolve comunicação, e envolve saber ter experiência para atender esses pacientes, né? Então, o que eu posso dizer para um recém-formado é o que eu digo sempre para os alunos, quando vem alguma palestra minha ou quando me acompanham no Instagram, enfim, é que você tem que ser resiliente. Sabe? Principalmente se você quer fazer odontopediatria. Porque eu escutei muitas vezes já, antes de fazer pediatria, né? Que, por que você não vai fazer ROF? Nada contra a harmonização, né? Mas você não vai ganhar dinheiro fazendo odontopediatria. Você é tão dedicada, por que você não vai fazer um negócio que você ganhe dinheiro e tudo mais? Então, eu acho que se você for bom e se destacar no que você se propõe a fazer, você vai conseguir ganhar dinheiro. Claro, né? Não vou entrar no mérito aqui de ticket médio, enfim, porque a gente sabe que existe diferença. Sim. Mas se você for uma boa profissional, você consegue. Só que você só vai ser uma boa profissional se você ficar com calinho. Com calo na mão, com calo no pé. A realidade forja. Isso mesmo, exatamente. Exatamente. Falando um pouco da tua clínica, você está com um espaço novo lá. Isso mesmo. Estou muito feliz e realizada. Mas antes de falar desse projeto, inclusive o Bioma 7 já dá parabéns para você, tua equipe e teus sócios. Obrigada. Eu queria saber de um lance bem importante dentro da odontopediatria. Tá. Como que a Yasmin hoje acalma aquele papai, a mamãe ou o casal? Como é que ele atende esse pai do menino e da menina, ou do bebê, certo? Para que o atendimento seja completo nesse sentido, mesmo sabendo que você atenda a criança. Certo. Como é que você faz para cuidar do todo? Olha só, excelente pergunta, tá? Excelente pergunta, isso é muito bom. Porque o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: se eu perguntar para você agora no que eu sou especialista, né? A odontopediatra é especialista em quê? Você vai me dizer? Crianças. Em crianças. Mas não, hoje em dia a gente já sabe que a odontopediatra tem que ser especialista em família. Se você não for especialista em família, você não consegue atender aquela criança de modo completo, abranger tudo que ela precisa, certo? Certo. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer o quê? Os pais, muitas vezes, eles chegam no consultório com muito medo. Mas o medo vem deles. Vem dos pais deles, vem de outra geração. Então, o que a gente vive hoje, né, Elton? A gente vive uma transição, na verdade, entre o trauma, o medo e o cuidado dentro do consultório odontológico, sabe? Principalmente na odontopediatria. Então, as pessoas, elas não sabem como funciona uma consulta de odontopediatria de fato hoje, a odontopediatria moderna, entende? Então, os pais e as famílias, os avós, enfim, eles chegam no consultório com medo porque eles acham que vai ser como era na época deles, entendeu? Então, eles transferem, claro que sem querer, esse medo para aquela criança, porque às vezes os pais falam assim para mim:
ai, doutora Yasmin, eu não levo a criança, eu não levei, eu tô atrasado, né? Eu não trouxe ele porque ele tem muito medo. Ele tem muito medo, mas a criança tem 2, 3 anos. Então, como que ele tem medo do dentista se ele nem sabe quem eu sou, se ele não sabe o ambiente, se ele não conhece, não sabe o que a gente vai fazer lá dentro? Então, é um medo que está sendo transferido de outras gerações para aquela criança, né? Então, a gente já consegue perceber a ansiedade assim na carinha dos pais, porque eles já trazem traumas deles. Para a gente entender, a curadoria do programa sempre faz pesquisa prévia. Por exemplo, a questão geracional. Isso. Se você pegar os avós que nasceram entre 1930 e 1950, era uma época que o dentista, aspas, só sabia para arrancar dente. Perfeito. Os filhos desse pessoal aí, certo? Que é a minha geração de 47, 57 anos de idade, já começou a vir a broca, aquele barulho que era uma britadeira, era um brocão, na verdade, dentre outras coisas. E uma anestesia ainda básica, digamos assim. Mais ou menos ali. Isso. Para a gente não entrar em delongas, esse novo público que você atende hoje, o avanço da saúde, a abordagem, mas principalmente essa abordagem do trato social e a responsabilidade social perante a família, isso já é um 360 modificado. Meu Deus, mas assim... Gigante, né? Gigantesco. O que acontece? As pessoas não têm ideia do que acontece lá dentro, do avanço que é a odontologia. Gente, olha só, dentro do consultório de odontopediatria hoje, a gente tem muita tecnologia, tá? Como, por exemplo, a laser terapia, o laser de baixa potência, que é um equipamento que promove uma analgesia, que promove uma... a gente consegue acelerar o processo de cicatrização quando a gente usa né, esse laser. Então, muita gente nem sabe que isso pode ser realizado, né? Hoje em dia, a gente também tem o laser de alta potência, que serve para cortar tecido, que não precisa mais necessariamente usar o bisturi. Daí não sangra tanto. Enfim, então, a gente tem a sedação, sabe? Então, o paciente chega lá, ai, meu filho é ansioso, mas ele precisa tirar um dente. Um exemplo, certo? A gente consegue fazer uma sedação nesse paciente, uma sedação consciente, onde o paciente fica acordado. O gás hilariante, é isso? Isso que todo mundo gosta de chamar de gás do riso, né? Onde o paciente ele não dorme, o paciente fica acordado, ele está consciente, respondendo aos meus comandos. E a gente consegue baixar bem a ansiedade desse paciente para fazer o procedimento. E com segurança, né? E com total segurança, ele não sente anestesia. Claro que tudo isso envolve um processo lúdico, claro. Né? Com certeza. É o atendimento, na verdade, é o que eu digo, que não basta gostar de criança para atender criança, né? É um atendimento lúdico, mas tem muita técnica por trás disso, né? Então... O que eu acho legal do serviço de vocês, odontopediatras, é o seguinte, que na mesma mão, seja direita ou esquerda, que vem o processo lúdico, na outra já vem a ação. Perfeito, é isso mesmo. Né? Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Porque a criança, ela é rápida. E ela também não tem paciência, tá? E também tem o pai e a mãe que estão vendo que tem menos paciência ainda, às vezes. Isso mesmo. Nesse Mas sentido. vou te falar uma coisa em relação a isso. Eu tenho uma postura meio estoica, tá? Vou falar pra vocês. Porque assim, ó, eu acolho a emoção, o sentimento da criança, mas eu não me deixo ser conduzida por ela. Entende? Profissional. Tem que ser assim. Então, por exemplo, para você fazer odontopediatria, né? Como que eu vou sucumbir, tá? Ao estresse dos pais, à preocupação dos pais, ou à ansiedade da criança, ou ao choro da criança. Entendeu? Então, não tem como fazer isso. Eu tenho que estar lá e eu realmente consigo fazer isso. Então, você tem que... Eu gosto de estudar bastante sobre psicologia, na verdade, porque dentro da odontopediatria você tem que saber muito disso. Além de entender um pouco sobre as relações, né, entre mãe e filho, enfim, é toda uma dinâmica familiar complexa que a gente precisa acolher e tentar mudar quando a gente precisa de resultado dentro do consultório. Então, quando eu faço isso, a gente consegue um resultado muito melhor dentro do consultório. Porque, por exemplo, uma criança está com cárie, certo? Que eu já vou explicar o que é cárie, que eu acho que muita gente não sabe. Eu vou explicar de uma maneira mais tranquila para todo mundo entender. Quando uma criança está com cárie, não adianta eu orientar ela, só a criança, ou eu pedir para ela fazer tal coisa, ou eu pedir para ela comer tal coisa. Se eu não conseguir entrar na família e na dinâmica familiar,
Eu não consigo fazer essa alteração, porque se a criança vê o pai tomando coca o dia inteiro, como que ela não vai tomar coca o dia inteiro? Ela vai, não tem como. Então, para você conseguir uma mudança dentro da família, é muito difícil. Por isso que você tem que saber sobre comportamento familiar mesmo, assim, sabe? Então, Sim. não tem como tratar a criança sozinha. Sim. É um todo, Sim. né? Sim. Então hoje o dentista está com uma missão, porque as demandas sociais exigem isso. Isso. E as ofertas estão aí para que ele se adapte. Isso mesmo. Por exemplo, de repente uma pós ou um curso de curta duração em psicologia ou pedagogia é válido. De repente é válido. Eu acho que sempre casa. Sempre sabe? casa. Eu acho que sempre... Nutrição, Nossa! né? Assim, uma coisa muito importante, eu acho que a gente não pode invadir o espaço do nosso colega, certo? Certo. Então, por exemplo, assim, ó, quando chega uma criança lá para mim, tá? O sistema estomatognático, que é boca, dentes, língua, enfim, o nosso sistema estomatognático, ele funciona como uma engrenagem. Eu sempre falo isso para as pessoas. Então, quando uma pecinha ali não está funcionando bem, altera todo o fluxo, o sistema da engrenagem. Então, as outras coisas começam a ter que se adaptar por conta daquela peça que não está rodando bem ali, entende? Então, Elton, retomando aqui, essa engrenagem, ela funciona quando a gente tem um atendimento multidisciplinar envolvendo aquela criança, tá? Multi e interdisciplinar. Então, por exemplo, eu vi que alguma coisa não está certa na respiração daquela criança. Quando ela está ali na minha frente, eu já consigo ver. Ela respirando, ela falando, a posição da língua dela, sabe? O comportamento dela. Então, tudo isso já começa a me trazer informação que eu já vou anotando naquela anamnese, conversando com os pais e olhando a criança, né? E depois avaliando ela clinicamente na cadeira, em que eu consigo fazer esse encaminhamento para as outras especialidades. Como, por exemplo, fonoaudiologia, nutricionista infantil, otorrino infantil, muito importante, porque a criança que tem padrão respiratório alterado, ela vai tentar compensar isso de outra maneira. Então, ela vai começar a dormir de boca aberta. Vai ressecar a saliva. Começa a ser uma respiradora bucal, e a gente tem que respirar pelo nariz. Começa a mudar, alterar posicionamento de dente. Começa a alterar a postura. Criança que sofre muito com sinusite, amidalite e é muito medicada, Certo? essa medicação altera a estrutura do dente, de uma forma geral, ou isso é mito? Olha só, excelente pergunta, tá? Tem muito essa questão do antibiótico, né? Que as pessoas falam, é o antibiótico dá cárie na criança. E, na verdade, isso é muito legal da gente esclarecer, que não é o antibiótico que causa cárie naquela criança, tá? Não é o antibiótico, ele não é o vilão da doença. Porém, ele pode ajudar a doença a progredir mais rápido. Por quê? Porque para a criança aceitar aquele medicamento para ficar mais palatável, eles colocam açúcar no medicamento. Então, é a mesma coisa que você estivesse ingerindo uma bala. Entendi. Mas é um medicamento. Só que uma coisa bem importante, os 7, 10 dias lá de medicamento que você vai dar para esse paciente não é o suficiente para ele desenvolver a doença cárie, tá? Porque é uma coisa bem importante. A cárie, ela é uma das doenças crônicas mais prevalentes no Brasil, tá? E no mundo, porque veja bem, tem 8 bilhões de pessoas mais ou menos atualmente no mundo, certo? Certo. Mais ou menos 2 bilhões de pessoas têm cárie, têm doença cárie. Então, isso é alarmante. A cárie ainda continua sendo um problema grave de saúde pública, sabe? Porque você precisa prevenir ela todos os dias da sua vida, entende? Não tem como você tomar uma vacina, você tomar um medicamento. É todos os dias, porque a cárie... Eu não posso falar para você assim, Elton, você tem uma cárie, 2 cáries, 3 cáries. Não, você tem a doença cárie instalada na tua boca, no teu organismo, certo? O que tem na tua boca são as lesões. As lesões provenientes da doença cárie. E aí que são os buracos que todo mundo vê e conhece que tem buraco no dente. Falamos de cárie. Vamos falar um pouco de gengivite, ou retração gengival, ou doença congênita, má formação, dentre outras coisas. Certo. Qual que é o recado principal aí para papai e mamãe em relação à gengiva e à saúde bucal da criançada? O recado principal é o seguinte. Hoje, a gente não se preocupa só com a cárie, certo? Porque a gente está numa era, né, na era digital, de telas e doce, sabe? Que é uma coisa bem preocupante dentro do consultório. Né? Porque tá tudo intimamente ligado, sabe? Então, por exemplo, quando o pai chega no consultório,
Muitas vezes, tá, Elton, hoje em dia a prevalência de bruxismo infantil tá bem alta. Sabe bruxismo que o paciente range o dente e esfrega um no outro? E o que a gente tenta explicar para os pais, né? Que isso, o tratamento para bruxismo não é periférico. Por quê? Porque o bruxismo ele tá vindo do sistema nervoso central, certo? Então vem lá da cabecinha. Então quando o pai me procura por conta de bruxismo, ele já não vem por conta da cárie, ele vem por conta do bruxismo, porque ele escuta o paciente ranger o dente de noite e fica super preocupado. Claro, aquilo faz barulho, né? Faz barulho e parece que tá quebrando o dente. Quebrando o ossinho da boca dele. Isso, e eles acham realmente que tá quebrando. Sim. E, de fato, se o bruxismo for muito intenso e severo, pode até acontecer e o dente da criança fica bem desgastado, a gente consegue ver isso clinicamente, certo? Mas os pais ficam surpresos quando a gente fala que não tem como a gente fazer o tratamento disso ali no consultório, entende? Porque o tratamento não é só odontológico, entende? Então, o que a gente tem que fazer na hora do bruxismo, de orientar para bruxismo, né? Tela, comer muito doce, muita agitação na hora de dormir, ansiedade, tá? Mal do século. Falta de esporte, de atividade Falta física. de esporte, com certeza. Então, a gente sempre pergunta... Vitamina D, sol. Não, e são, assim, coisas que a gente conseguiria facilmente dentro de uma rotina estabelecida ali para aquela criança. Eu sei que o dia a dia é corrido dos pais e tudo, mas a gente precisa estabelecer uma rotina, né? Então, a criança que dorme bem é uma criança que come bem, é uma criança que respira bem, é uma criança que, sabe? Uma coisa vai levando a outra. Posso arriscar a perguntar? Por favor. Que você já pode se considerar uma odontopediatra integrativa? Eu não gosto muito dessa palavra, tá? Integrativa, porque ela tá ligada a alguns conceitos hoje em dia que a odontopediatria baseada em evidência científica a gente não concorda muito, sabe? Como, por exemplo, quem não gosta do flúor. Certo? Então, existe muito essa teoria hoje de que o flúor faz mal, de que não se pode usar o flúor. Então, isso está relacionado a essa palavra. Entende? Por isso que eu não gosto muito dela. O que eu poderia dizer é que a gente consegue olhar o paciente de forma integral, sabe? De forma multidisciplinar mesmo. O que acontece, que eu acho uma coisa muito importante da gente dizer, é que o flúor, ele é uma estrutura natural, certo? Encontrada na natureza. Então, por exemplo, esses dias eu estava esperando uma amiga na dermatologista e eu escutei uma conversa da médica com outra paciente em que ela falava assim... então, olha, a sua dermatite na pele dela, né? A sua dermatite, ela está acontecendo por conta do flúor, da sua pasta de dente, e nananã. Então, você precisa remover esse uso para você poder melhorar a sua estética facial e tal. E essa paciente estava tomando matcha, sabe matcha? Ela estava tomando um copão de matcha. E aí, quando a gente vai ler, né, na literatura científica mesmo sobre isso, a gente consegue ver que muitas vezes um copo grande de matcha tem mais concentração de flúor do que a pasta de dente, porque você precisa usar uma quantidade muito pequena de pasta de dente fluoretada para fazer o efeito anticárie que a gente precisa diariamente. E alguns congressos sugerem trazer mais o xilitol e deixar o flúor de lado, né? Porque o xilitol é um componente da pasta de dente também. A única que eu quero chegar de uma maneira bem simples. Já existem pastas de dentes específicas ou é mais a atitude mecânica que é importante na hora da higiene? O mais importante é a escovação mecânica. Então, são 3 pontos. Quantos minutinhos para a criançada decorar e os pais também? Ó, gente, mínimo. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Inclusive, meu TCC foi em relação a isso, tá? Foi em relação ao tempo de escovação e ao uso ou não do dentifrício. Se faria diferença ou não, tá? Então, hoje, o dentifrício, né, a pasta de dente, ela está classificada como um cosmético terapêutico, tá? Que ele serve para quê? Para um cheirinho bom, uma memória positiva. Uma memória positiva, ser mais confortável de escovar o dente e como um veículo para o flúor. Para o flúor entrar nesse dente e poder encostar ali, certo? Mas o que higieniza de fato o dente é a escovação mecânica. É o atrito promovido pelas cerdas. É o atrito promovido pelas cerdas. E o fio dental. E o fio dental. Então, a gente faz uso do fio dental, que sempre tem que ser feito pelos pais na criança. Então, olha só que legal. A criança está numa posição para passar o fio dental. Qual que é a posição sugerida? Para que o pai tenha acesso e a mãe tenha acesso. Eu sempre falo o seguinte. Você precisa
ter um apoio de cabeça. Iluminação. Você tem mãe que coloca a lanterna do celular. Gente, porque assim, você precisa... eu sempre falo assim para os pais, feito é melhor do que perfeito. Uhum. Então, você não vai fazer uma escovação igual eu faço no consultório para tua criança. Sim. Mas você vai estar fazendo essa escovação. Você vai estar expondo o dente dele ao flúor, igual você expõe o dente dele por muitas vezes ao açúcar. Né? Justo. Então, assim, você precisa cuidar da mesma maneira em que você tá alimentando a criança. Por exemplo, quando a criança vai trocar fralda, ela também não gosta. E ela também chora, certo? Na hora de passar o fio dental, na hora de fazer a escovação, muito provavelmente essa criança vai chorar e não vai querer também até criar o hábito. E o responsável por fazer isso é o pai. Então, são 3 pontos bem importantes que é a tríade principal ali, tá? 3 pontos. Primeiro, escovação mecânica, depois escovação química e depois controle da dieta. Então, a cárie, gente, ela só existe se existir o açúcar. O alimento para a cárie é o açúcar. O combustível que ela tem para existir e para progredir é o açúcar. Mamães e crianças que já têm entendimento. Você mora numa rua. Na tua casa tem um portão. Nessa rua, às vezes passa um cachorrinho vira-lata, às vezes passa um pedinte, às vezes passa um transeunte, seja o que for. Se você deixar o portão aberto, pode correr o risco de entrar alguém dentro do teu terreno. Isso mesmo. Então, o que acontece? A cárie, ela está passando ali na rua. Você deixa esse portão aberto, você está convidando ela para entrar. Como é que Isso mantém mesmo. o portão fechado? Com essa tríade aí, por exemplo. Com essa tríade, mas com certeza absoluta. E eu E economiza dinheiro. O dentista vai deixar de ganhar, né? A gente tem que falar disso. Não, sabe por quê? Uma coisa bem importante que eu quero frisar aqui é o seguinte, gente. O dentista não é caro, tá? Foi você que demorou para ir no dentista. Foi o tempo que você deixou passar que tornou o dentista caro. Então, muita gente fala, mas eu não levo porque dentista é caro. Mas se você levar só para prevenção, o dentista não é caro. Você faz 1 limpeza, 2 limpezas ao ano, dependendo do risco de cárie que o paciente tem. A gente disse ter que voltar 1, 2 ou 3 vezes ao ano. Mas você leva esse paciente lá para fazer uma limpeza, é o valor X. Deixei, daqui 2 anos eu levo, porque ele vai chorar, não sei, nananã. Daqui 2 anos ele já está com cárie, daí tem que fazer restauração. Não vou levar, porque para fazer restauração, o barulhinho da broca, ele vai chorar, não vai querer. Aí você leva, daqui 3 anos, tem que fazer tratamento de canal. E a gente faz tratamento de canal em dente de leite, tá? Meu Deus, tá nesse nível, é? Tá nesse nível. E não é pouco. Toda semana. Esses dias eu estava no hospital, dentro, né, de um ambiente hospitalar, porque... Vamos explicar o que é o canal? Olha só, bem importante, tá? Vamos tentar desenhar a estrutura do Com dente? certeza. Explique, por favor. Olha só, gente. O dente de leite, para a criança, é como, para nós, o nosso dente permanente, certo? Certo. Então, eu falo que o dente de leite para a criança é o dente permanente dela. Entendeu? Certo. É um dente de leite, mas para ela, para as funções... Porque ela tem que mastigar, falar, deglutir, tudo... E para sofrer intempéries também. Com certeza. Para ela é o dente permanente, que a gente não pode simplesmente tirar. Por quê? Porque o dente de leite, ele tem raiz. E todo mundo acha que não. Todo mundo fala, não, dente de leite não precisa tratar porque não tem raiz. Mas tem. Se você vai olhar na radiografia, tem uma big de uma raiz gigante. Porque todo esse tempo que o dente de leite fica em boca, ele precisa cumprir a sua função de maneira correta e que ele não caia da boca. Como que a criança vai estar comendo uma carne e vai estar mole para cair? Não. Então, quando ela é novinha, o dente tem uma raiz grande, ele está bem fixado naquele osso. E ele só consegue ficar mole para cair depois de 10 anos. Você entende? A raiz do dente, à medida que o tempo passa, ela vai sendo reabsorvida pelo organismo até chegar no momento que fica mole e cai. Mas isso demora 5, 8, 10 anos. Então, enquanto o dente está na boca, ele ainda está... Ele é um órgão vivo. Então, as pessoas não sabem que dentes são órgãos. Sim. Então, lá dentro tem o nervinho do dente, o famoso nervo do dente. Cumprindo o ciclo dele. Cumprindo o ciclo dele. Então, por exemplo, uma criança chega com dor de dente com 4 anos, no molar lá atrás. É um dente que só vai cair por volta dos 11, 12 anos de idade. Como que eu vou deixar uma criança de 4 anos até os 12 com dor e infecção? Não tem como, porque essa cárie que está ali dentro do dente, nessa lesão, as bactérias que estão ali, elas vão progredindo, chegam no canal,
e elas chegam até o osso. E embaixo da raiz do dente de leite está o dente permanente se desenvolvendo para nascer. Tem o germezinho do dente permanente ali se desenvolvendo para nascer. Entendi. Então, a gente não pode deixar esse dente de leite infeccionado. E não só por conta de dor, tá? Porque eu já perdi, o paciente veio a óbito por conta de um canal não tratado. A infecção generalizou. Isso mesmo, daí se transforma numa infecção sistêmica muito difícil de ser tratada, sabe? Pois é, que coisa terrível. Me conta uma coisa, doutora Yasmin. A parte orto. Certo. A criança não consegue morder o queijo do sanduíche. Certo. Não cruza. Certo, não muito cruza. comum também, comum? Viu? É comum. E como é que daí você conduz esse pacientinho para um Invisalign? Né? Claro, inclusive lá na clínica... Como é que funciona aí? Inclusive lá na clínica, a minha sócia, que é a doutora Larissa, ela é ortodontista. Ela é ortodontista. Só que o paciente chega primeiro para mim, né? Na maioria das vezes, na maioria dos casos, o paciente vem muito pequenininho ainda para mim. Tá. Então, eu já consigo diagnosticar e eu já consigo observar naquele paciente uma alteração de mordida, uma alteração de face, uma alteração postural. E isso tudo tem a ver com a ortodontia também, entende? E olha que legal, olha só que legal, gente. Quando o paciente ele é novo, tá? O osso do paciente jovem é muito flexível. É um osso que remodela aqui, remodela ali, diferente do nosso. O nosso é um concreto, é um osso rígido. O da criança, não. Então, se a gente consegue fazer essa intervenção precoce, a gente está movimentando o osso, não o dente, porque as pessoas esperam que a gente coloque aparelho para deixar o dente reto. Não é isso. A gente vê uma alteração de mordida e a gente consegue intervir com a ortopedia para melhorar o osso daquela criança. E aí a gente consegue mais espaço para o dente nascer, alinhar os dentes, sabe? São fases de tratamento, mas nessa consulta de odontopediatria que a gente já consegue identificar o problema. Dúvidas de papais e mamães que mandaram em mensagem direta do Bioma 7. Agora é quase uma saia justa, mas eu sei que você vai responder. Tá. Meu filho é alérgico a isso. Certo. Meu filho não pode tomar tal antibiótico. Meu filho já passou mal com o cheirinho. Isso e aquilo. Como é que a Yasmin hoje se porta? Tem uma anamnese prévia? Com certeza. Como é que é daí? Por favor. Assim, gente, a consulta de odontopediatria, as pessoas vêm com essa impressão de que a gente só vai fazer uma limpeza. Então, os pais marcam e falam assim algumas vezes. Mas eu não quero fazer a consulta, eu quero só fazer a limpeza. Porque, gente, os nossos conceitos determinam as nossas ações. Então, se o paciente acha que ir no dentista é só para fazer uma limpeza, realmente é isso que ele está esperando. Ir no dentista fazer uma limpeza, daqui 6 meses fazer outra. Mas a gente tem que mudar o conceito dele mesmo. Para ele entender, por meio da educação, né? A gente tem que educar aquele paciente que não é só fazer uma limpeza, né? É você mostrar, fazer uma anamnese minuciosa, completa. A consulta de odontopediatria dura 1h30, 2 horas. Não é em 20 minutos você está ali, fez uma limpeza e vai embora, sabe? Então, eu poderia dizer que a gente primeiro tenta compreender o contexto daquele paciente, né? Tanto familiar, quanto social, quanto educacional, tudo para a gente poder fechar um plano de tratamento adequado para aquele paciente. Entendi. Então, essas questões de, por exemplo, os pais que estão inseguros em levar por qualquer questão... porque às vezes tem alergia ao antibiótico, mas porque foi uma experiência médica. Isso. E daí ela ficou com aquela preocupação exacerbada, que é comum. Super comum. E daí vai tratar outra área da saúde correlacionada e já fica com esse ressalvo daí. Na verdade, eu acho que o acolhimento não é só com a criança. As pessoas acham que é só com a criança. Mas é mais com os pais. Sim. Sabe? Acolher os pais para eles entenderem o que está acontecendo ali dentro. O que eu vou fazer. Dar previsibilidade. Então, as pessoas sempre falam assim, você tem que dar previsibilidade para a criança, que a gente usa muito na odontopediatria, a técnica do dizer, mostrar, fazer. Que antes da gente fazer qualquer coisa com o paciente, a gente mostra primeiro o instrumento, conversa, sabe? Para daí, depois, a última coisa, você vai fazer. E aí, diante desse contexto, a gente consegue educar também os pais e dar uma previsibilidade para eles. Então, quando eu estou fazendo isso com a criança, na verdade, eu estou fazendo isso com os pais também. Tá. Porque a criança é muito fácil dela gostar do que eu estou fazendo. É tudo lúdico, o tom de voz é mais calmo. Eu respeito muito a criança também, acho que isso é muito importante. Por exemplo, o pai, quando está fazendo contenção física de um nenê de 2 anos para escovar, tá? Um exemplo. Tá. Eu sempre falo assim,
É melhor a gente segurar 1 minuto, 40 segundos para escovar do que a gente precisar segurar 1h40 para fazer um canal na cadeira. Muito melhor você prevenir do que você tratar, porque o tratamento ele é muito mais longo, ele é muito mais caro, ele é muito mais demorado, entende? Então, eu sempre falo isso para os pais. Gente, tenham em mente que vocês estão segurando ele ali para mim com amor, com carinho, com segurança, para eu conseguir prevenir a doença e não precisar que a gente segure ele no futuro por dor, entende? Então, nesse momento, eu tenho que acolher os pais, porque são eles que estão preocupados. A criança, o choro da criança é normal, ele está se comunicando comigo. Eu parei de segurar, parei de escovar, ele vai levantar, vai pegar um reforço positivo na gaveta e vai me amar, me abraçar. Mas os pais que ficam apreensivos. Então, eles precisam ser acolhidos. Eles precisam de previsibilidade. Então, eu sempre digo que esse dizer, mostrar, fazer não é só para criança. Bloco final, vamos falar dos spoilers da doutora Yasmin. Doutora Yasmin, Bora. como gestora, como é que está sendo a tua vida aí? Olha só, gente, não é nada fácil, tá? Não é nada fácil, porque quando você resolve empreender, né, que eu sempre falo isso, você tá realmente deixando de lado algumas coisas, a tua responsabilidade está aumentando, né? Você precisa procurar gente para trabalhar com você e contratar, enfim, coisa que antes você não precisava, né? Então, tá sendo muito bom, mas tem muita coisa para a gente resolver, precisa ter um fluxo bem organizado, sabe? A gente tem que estar sempre atenta a vários braços. Vários braços, não só eu, né? E antes era só eu. Entendi. Você está num projeto agora que está produzindo conteúdo informativo, infoproduto também. Isso mesmo, a gente começou agora a estruturar esses produtos para ver qual que é a melhor maneira de realmente ajudar essas mães, essas famílias, né? Que legal isso. Porque tem muita mãe que me procura que, de repente, ou por falta de informação, ou por medo, ou qualquer outra coisa, me procura querendo saber informação, né? Querendo saber como faz. E muitas vezes eu não vou ter acesso a essa mãe dentro do consultório, né? Então, eu estou pensando muito nessas pessoas que, de repente, não vou conseguir estar com elas no consultório, mas vou poder ajudá-las de outra maneira. Entendi. Né? Então, esse produto digital que a gente está pensando é focado nisso, em ajudar as mães que estão sem tempo em casa, sabe? A melhorar a escovação em casa, porque quem trata, gente, a cárie não é o dentista. Quem trata da doença cárie são os pais em casa. Então, as pessoas acham que quem trata a cárie sou eu, mas não sou. Se eu vou ver o paciente 1, 2, 3 vezes ao ano, a cárie é uma doença de erros prolongados e sequenciais. Eu sempre falo isso na minha consulta. Porque se você faz... Deixou o portão da casa aberto. Deixou o portão da casa aberto. Se você faz muita besteira, se você deixa de fazer, né? Porque daí você deixa de escovar o dente, você dá muito doce. Durante muito tempo, o dia inteiro, então é o açúcar em alta frequência, entende? Não é um docinho na hora do almoço, ou a criança ficou sem escovar o dente quando voltou da festa. Não, é sem escovar o dente todos os dias. É comer doce toda hora, entende? Então, comportamental. É comportamental, são erros prolongados e sequenciais. Então, a gente não consegue tratar isso no consultório. A gente trata isso em casa. E o consultório, a gente está ali sempre para ficar de olho, entendeu? Entendi. Tentando educar as famílias. Recebemos aqui a Yasmin, que além de odontopediatra, é uma excelente pessoa, muito bem educada, certo? E ela tem a skill de ser gestora. Hoje está procurando aperfeiçoamento também nessa área. Com certeza. Há tempos, o Lucas estava lá em parceria comigo, a gente entrevistou o Elvis Presley de Curitiba, o Rogério Cordoni. Sim. O Rogério Cordoni agora está concluindo o PhD dele em odontologia clínica. Ele é dentista. Onde que eu quero chegar? Sério que ele é dentista? Dentista. Nossa, que bacana. Dentista. E ele falou no nosso podcast lá, cara, eu não tenho cárie desde os 10 anos de idade. Bem legal. Bem legal. Porque as pessoas acham que ter cárie é normal. E não é. É comum, pode ser comum, mas ter cárie não é normal. A gente não pode normalizar até a doença, entendeu, gente? A gente não normaliza a criança com febre, a gente não normaliza nada disso. Por que a cárie é normal? Não é normal, é comum, mas está longe de ser normal. Está longe de ser normal. E nesse sentido, se você é dentista, médico, nutricionista, fisioterapeuta ou advogado, não tem problema nenhum você se especializar em outras questões, nem que sejam para somar a gestão do teu negócio na área da saúde, não é verdade? Com certeza, com certeza. É importante também. É importante, porque a gente tem que saber muito mais do que dente. Porque eu sempre falo assim, a gente não trata dente, a gente trata de criança que tem dente.
Aquela criança está carregando aquele dente. Sim. Então, você não trata dente, você trata a criança. Como que você vai tratar a criança? Você precisa entender um pouco de nutrição infantil, de psicologia, de fono. Claro, você não vai interferir nas outras áreas. Interferir nas outras áreas e no espaço do seu colega. Mas você vai deixar a conexão da interdisciplina a favor de todos. Perfeito. Essa é a chave. Perfeitamente. Olhando para aquela câmera, um recado para a mamãe e para o papai e a gente faz o encerramento, por favor. Olha, o que eu diria para os pais é o seguinte: não deixem o seu filho conhecer a odontopediatria ou a odontologia através da dor. Então, dê a oportunidade para sua criança, tá? Dela conhecer talvez uma oportunidade que você ou que seus pais não tiveram, de conhecer esse lugar através da prevenção e do amor. Porque vocês estão oferecendo muito mais do que uma consulta odontológica. Vocês estão oferecendo autoestima, sabe? Vocês estão ajudando aquela criança a construir a relação de confiança que ela vai ter com ela e com os outros durante toda a vida. E eu acho que não tem preço que pague você ter a oportunidade de tirar a sua criança de uma estatística ruim. E hoje em dia a gente tem oportunidade, tem informação, então esse é o maior recado que eu deixo para os pais. Deixar o medo de lado e levar no odontopediatra. No mesmo cesto, com sorrisos, com dentição, com saúde bucal, o carinho, o apreço e o amor pela juventude, pela infância e pelos pais que dão suporte para todo esse ecossistema do desenvolvimento cronológico nosso. Com Yasmin, certeza. Parabéns. Muito obrigada. Doutora Yasmin. Obrigada. O nosso abraço aqui do Bioma 7. Muito obrigada, um abração para vocês. Bioma 7 com vocês, odontopediatria, Yasmin Hammond. Aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Obrigada, gente.